Você já pensou que um plano de sucessão pode te trazer liberdade de escolher quem vai tocar a vida de sua empresa? Nós aqui na BC, a gente tem feito vários estudos a respeito de famílias empresárias. As pessoas já sabem que a gente trabalha, que esse é o nosso objeto de trabalho. Recentemente eu li um artigo, uma pesquisa, na verdade, com 1.800 empresas ao redor do mundo inteiro da KPMG. E é muito interessante, o título já é muito interessante, que fala, o título traduzindo, uma tradução livre é assim, a coragem de escolher com sabedoria. E fala exatamente deste momento, da importância desse momento de sucessão. Em primeiro lugar, o pessoal da KPMG, eles abstraem dessas entrevistas que eles fizeram, uma história de que há muita preocupação com a sucessão nas empresas, principalmente pós-Covid, quando várias pessoas tiveram que se afastar, algumas inclusive vieram a falecer, alguns líderes vieram a falecer, e como se faz a partir disso? E eles chegam à conclusão de que você não tem um tempo certo, um líder certo, você não tem um tempo certo para se fazer isso. O que você deve ficar atento é que você precisa de um líder certo na hora certa. Mas esse líder certo na hora certa não chega do nada. Ele chega a partir de um plano de sucessão, a partir do planejamento dessa sucessão. Portanto, eles falam até que um plano de sucessão deveria ser um plano de contingência da empresa. Deve-se pensar isso. Agora, evidentemente, pensar em sucessão para a pessoa, para a geração mais velha, a geração que está no poder, é um desafio, porque nós temos novas gerações entrando. E novas gerações sempre trazem novas ideias, novos estilos de vida. E agora que a gente tem os millennials entrando, pessoas acima um pouco de 40 anos, entrando nessas estruturas de poder, eles já têm um mindset, uma ideia diferente do de como a vida deve ser tocada, como a empresa deve ser tocada. Portanto, o que a pesquisa também capta é que há uma dificuldade em se pensar esse plano de sucessão. E, na verdade, qual é a melhor escolha para isso? Eles dizem que é aí que vem a questão da coragem. Normalmente, por cultura, a gente sempre tem uma tendência de escolher o filho primogênito para poder tocar aquela empresa. Mas isso nem sempre deveria ser uma verdade. A escolha de escolher um familiar ou um não familiar, ou dentre os familiares um primogênito ou um segundo, terceiro filho, etc., a base não deveria ser esta. A base deveria ser a meritocracia. As empresas têm se dado melhor quando colocam pessoas que merecem, que desenvolveram skills, soft, hard skills, para estarem no exercício do poder. Então, isso que deveria ser observado. Atualmente, este momento, aliás, ele é visto como um momento emocional para a empresa. Você não faz uma sucessão só com base na razão. Você usa muito da emoção. Você tem uma pessoa que está se afastando, uma outra que está entrando, tem toda uma possibilidade de conflitos e, na verdade, esta emoção ela precisa ser resolvida por meio de um processo claro de como vai se dar essa sucessão e de quais são as competências necessárias para que esse processo se desenvolva. Mas, com o plano de sucessão feito, você tem uma possibilidade que a geração que está no poder, a geração mais velha, tenha liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha vem a partir de um processo efetivamente estruturado, de desenvolvimento de liderança, de estruturas jurídicas, societária, tributária, de estruturas de um acordo de sócios bem feito, de um plano de família, um protocolo de família, de um protocolo de relacionamento familiar sendo feito também. Isso tudo conta para que a sucessão seja possível ser feita sem, eventualmente, aqueles conflitos. E uma outra coisa importante, e isso é uma boa notícia para nós da BC, é que as pessoas costumam contar com pessoas externas para isso. Quando um externo entra para mediar estes interesses, mediar esse conflito, o processo caminha com maior tranquilidade. Principalmente para poder alertar para as pessoas que a liberdade de escolha está, inclusive, em não se afastar do negócio. Porque pode a geração mais velha, com a longevidade aumentando, com as pessoas vivendo cada vez mais sadias, cada vez com maior consciência do que está fazendo, a geração mais velha pode querer permanecer no poder por mais tempo. Então é importante que se perceba isso e que, se essa pessoa quiser fazer essa transição, ela precisa, inclusive, de se pensar num plano de aposentadoria para ela. E aposentadoria não significa ela parar de trabalhar. Ela modificar substancialmente qual a função que ela tem, talvez até dentro da própria empresa. É importante notar que a empresa tem vários caminhos. Tem um caminho de venda, ela tem um caminho de buscar novos sócios, ela tem um caminho de perpetuar o próprio negócio, trazendo pessoas da família para trabalhar ou trazendo pessoas externas para poder trabalhar.
o diferencial que isso vai ter, a liberdade de se escolher qual caminho, vai estar fundamentalmente ligada em hoje começar a criar um ambiente de prevenção e principalmente de diálogo para como nós vamos construir esse futuro. É exatamente nesse ponto que a ABC trabalha. Nós aqui do Somos ABC, a gente entra dentro das empresas para poder ajudar nesse tipo de discussão e eventualmente até fazer as estruturações necessárias para se chegar nesse ponto. Liberdade de escolha é fundamental para que tenha felicidade. E a harmonia das famílias, como a gente fala no nosso propósito, é fundamental para que a empresa tenha perpetuidade e possa crescer e se desenvolver, e a família, inclusive, diversificar seus negócios. É para isso que nós da ABC estamos aqui. Esse artigo vai seguir como referência para vocês aí, em link. Vale a pena dar uma olhada, e vale a pena dar uma olhada nos outros conteúdos também aqui da ABC, seja nesses vídeos claramente institucionais, mas seja também no nosso blog a forma como a gente está se portando lá no YouTube com a história das histórias inspiracionais que a gente tem no Vamos Pensar o Futuro. Nós nos vemos por aí. Obrigado.